Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início a uma nova campanha, que será a queda das muralhas durante 7 dias. E nessa campanha da queda das muralhas, nós iremos colocar tudo aquilo que nós não desejamos para a nossa vida no próximo ano. E nós iremos fazer essa campanha baseada nas palavras de Ezequiel, né? Ezequiel 2, o chamado de Ezequiel. Depois nós vamos explicar. O chamado de Ezequiel, ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Ele teve uma visão, né? Que Deus mandava ele ficar em pé, que ele ia falar. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo, ele é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio delas. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerque espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, e que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. E ele me disse: filho do homem, coma esse rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma esse rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu comi, em minha boca era doce como um mel. Depois ele falou: vai à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel, que irá a muitos povos de fala obscura e de línguas difíceis, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu enviasse, eles ouviriam, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a tua testa como as mais duras das pedras, mais duras que as pederneiras. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Quando Deus fala assim, nação rebelde, ele fala várias vezes, né? Porque eles eram muito duros do coração mesmo, né? Tinha um coração duro de pedra. O Deus imortal dirigia-se a Ezequiel, chamando-o de filho do homem, para enfatizar a diferença entre a criatura e seu Criador. É surpreendente que Deus escolha fazer a sua vontade na terra por intermédio de seres limitados como nós, né? E imperfeitos. Somos feitos de pó da terra. E ainda assim Deus coloca dentro de nós, né? A vida. Dentro de nós a vida através de seu sopro divino e pede-nos para servi-lo e nos capacita, ainda nos chama de filhos, né? Seus filhos. Podemos imaginar como foi para Ezequiel experimentar essa visão. Certamente ele não compreendeu completamente, mas sabia que cada parte era importante e tinha um significado, porque vinha de Deus. Quando o Senhor viu a solicitude, a obediência,
de Ezequiel encheu-se com seu espírito e deu-lhe o poder e o capacitou para esse trabalho ser realizado. Deus não espera que entendamos tudo a seu respeito, e sim que sejamos servos dispostos a obedecer, ser fiel ao que Ele quer que a gente faça, né? E corretos, e não tentar enganar as pessoas com falsa profecia, falando aquilo que nós queremos falar e não o que Deus mandou nós falar, né? Deus sempre nos dará força para realizar aquilo que Ele nos pede, mesmo sobre as mais severas críticas. Então, né, aqui Deus, Ele falou com ele, Deus o capacitou e Deus deu força e deu sabedoria. Durante toda a semana nós vamos ler uma parte da história de Ezequiel, como que foi, né? Hoje nós vamos parar aqui, que nós vamos complementar com a oração que nós iremos fazer durante toda a semana, que é sobre o Salmo 35. Essa é uma oração, né, de Davi, que quando ele estava sendo perseguido por Saul. Senhor, pleiteia com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega de escudo e de rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Volte atrás e envergonhe-se os que contra mim intentam mal. Sejam como pragana perante o vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de minha rede na cova, que sem razão cavaram contra a minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saberem, e prenda-os na rede que ocultaram. Caia eles nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? Pois livra o pobre daqueles que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado, daquele que os rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tomaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como ele, como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegraram e se congregavam. Os objetos se congregavam contra mim. E eu não sabia. Rasgava-me e não confessavam. Como hipócritas, zombadores nas festas, rangia os dentes contra mim. Senhor, até quando verá isto? Resgata minha alma as suas assolações, a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimos povos te celebrarei. Não se alegre de mim os meus inimigos, nem sem razão, nem pisca os olhos aqueles que me aborreceram sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganarem os quietos na terra. Abre a boca de par em par contra mim e diz, os nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, ouviste, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Salvador meu. Julga-me segundo a sua justiça, Senhor. Senhor Deus meu, e não deixes que se alegram de mim. Não digas em seu coração, ei a sua alma nossa, não diga, nós havemos devorado, envergonhar-te-á e confundir-te como que se alegras contra o meu mal. Vista-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegre-se os que amam a minha justiça, e diga continuamente, ó Senhor,
que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor. Que Deus abençoe a todos e que Deus faça justiça nessa terra contra todas essas línguas fraudulentas, essas pessoas que vivem de mentira, de enganação, de enganar as pessoas. Que Deus faça justiça na terra, que Deus livrai a todos de todo mal, de toda a peste perniciosa, que Deus faça um grande mover nessa nação e vai abençoando cada lar, vai tirando esses jovens da droga, vai fazendo um mover muito grande, meu Pai. Tenha misericórdia, vai curando todos aqueles que estão acamados, doentes, com câncer, vai abençoando, vai entrando nos hospitais, na UTI, CTIs e faça um mover muito grande, meu Pai. Que essa semana seja uma semana de muita bênção, de muita unção, de muito poder, em nome de Jesus. Amém. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. E agradeço por vocês terem ficado comigo até agora, tá?